E aqui eu vim aqui falar sobre entrevistas de iOS e, em geral, para carreira técnica. Eu sei que a gente passou e ainda passa por um momento muito difícil na comunidade de desenvolvedores e tal, com muitos layoffs, muitas demissões e muitas pessoas procurando se recolocar e às vezes se recoloca, demite logo em seguida e daí você tem que fazer entrevista tudo de novo, ficar procurando emprego. Então eu vim aqui passar dicas e explicar como funciona as entrevistas mesmo para quem sabe, quem tiver nessa procura, consiga alguma coisa que possa ajudar. E para quem não está à procura, é sempre bom estar atualizado, porque não é agora, mas em algum momento você pode querer trocar de empresa, subir o salário e até se vender dentro da própria empresa para conseguir uma promoção. Super ótimo. Então, introdução. Como a gente normalmente se apresenta na entrevista, eu vou me apresentar aqui. Eu trabalhei na Uber como desenvolvedora iOS lá em São Paulo. Trabalhei no PicPay como no time de plataforma do PicPay. Então lá eles tinham tipo 100 desenvolvedores iOS e eu estava lá tentando pagar os fogos de criar uma plataforma que todo mundo conseguisse programar. Não consegui, óbvio, mas eu ajudei um pouco. Agora eu estou trabalhando o famoso remotinho para fora, numa empresa de uma startup americana de baby monitors, o que é super legal, porque eu sou mãe recente, tenho uma bebezinha de 6 meses, que quem estava no último Conroga-Heads, ela foi lá, ela deu uma chorada, gritou e berrou, mas aí hoje eu não trouxe ela, ficou em casa. E no meio termo aqui tem a Carrot. Então, comentando sobre entrevistas. Na Uber, obviamente eu passei no processo da Uber, o que já ganhei uma estrelinha lá, é bem difícil. E eu também tive do outro lado, né? Eu entrevistei várias pessoas para o processo da Uber e estava na banca de que decidia se a pessoa ia entrar ou não. Então, foi bem bom para aprender o outro lado, o que o entrevistador está esperando do candidato para entrar lá. No PicPay também eu entrevistava bastante de senior e staff. Também ajudei a desenhar o processo de entrevistas em System Design, que é um processo diferente, que não tem código, é arquitetura pura. E na Carrot, que é o meio termo ali, que digamos assim, eu fiz carreira como entrevistadora. Tem como fazer isso? Tem, eu fiz. Eu fiz mais de 500 entrevistas pela Carrot. A Carrot era uma Uber de entrevistas em que eu sou entrevistadora na plataforma, eles têm uma empresa que precisa de alguém para entrevistar esse candidato aqui, eles dão um match lá e eu entrevistava, eles me pagavam em dólar, ótimo. Paguei uma viagem para a Islândia com o dinheiro da entrevista, reformei minha casa e quando eu estava grávida, eu pude sair do meu trabalho e eu estava lá entrevistando 2 vezes por dia, 1 hora lá. E então, tipo, me proporcionou uma mini carreira como entrevistadora, por isso que eu vim aqui falar sobre isso, porque eu fiz muito, muito, muito mesmo de entrevista, de tudo, assim. Essa aqui é de algoritmos. Eles não estão contratando agora, mas se eles estiverem contratando, eu aviso, eu altamente recomendo tentar. Em dólar é muito fácil, mas precisa saber inglês e precisa ter uma vontade de aprender algoritmos, que não é tão difícil quanto vocês estão na sua cabeça. Então, algumas dicas. A primeira coisa que você entra numa entrevista, se você perguntar para o seu pai, tipo, me dá uma dica de entrevista, eles vão falar, veste uma camisa polo, coloca um sapato bonito, aperta a mão e olha no olho, bem firme. Isso não existe para nossa área, não existe nas entrevistas que são a maior parte remota. Mas quando você vai se apresentar, você não precisa contar da sua vida inteira. Normalmente, você não precisa falar que você começou a programar quando você tinha 8 anos de idade e você fez o Minecraft e não sei o quê. Tipo, não é relevante para a situação no momento. Foca nas últimas empresas, que são as mais importantes. Se a última empresa não é tão boa, pula para a penúltima, e enfim. Seja bem breve no começo da carreira e foca na parte principal, o que você vai ajudar para esse projeto. Então, por exemplo,
Quando eu fui fazer a entrevista para o meu remoto para fora lá, que era uma startup, que eu ia baixar a mão, escrever código em SwiftUI, que eu nunca tinha feito na vida. Aí eu, tipo, não vou ficar falando um tempão que eu ficava fazendo uma plataforma, não sei o quê. Eu praticamente não programava lá. Mas eles queriam saber se eu programava, então eu falava mais da minha experiência de programação e não das outras coisas. Foca no principal. Se você tem mais experiência, foca nas experiências melhores. Se você tem menos experiência, porque sempre tem alguém que está começando carreira, foca nos projetos. Foca no projeto que você fez na faculdade, ou qualquer coisa que você tenha feito para brincar. Se você quer uma vaga de iOS, mas você já tinha uma pequena experiência com web, tá valendo. E foca também que, obviamente, você quer aprender, que todo mundo que está começando quer aprender. Aí as dicas. Prepara 2 introduções. E é muito difícil você chegar do nada e se apresentar para uma pessoa que você não conhece e lembrar do que é mais importante. Prepara 2. Prepara uma curta e uma longa. Tem algumas entrevistas que você precisa só dar uma apresentadinha e vai pular direto para outra coisa, porque a apresentação não é a parte mais importante. E tem entrevistas que a pessoa realmente vai querer entender muito melhor do que você fez na sua carreira. Uma introdução mais longa. Prepara as 2. Lá na hora você meio que sente se ele quer uma coisa rápida ou não. E, tipo assim, pratica mesmo. Escreve lá um bullet point das partes principais que você fez na vida e para você lembrar de falar na hora. Eu já comecei falando de como se apresentar, porque eu queria me apresentar, mas como que é um processo normal de você entrar numa empresa de entrevista? Número 1, uma entrevista com RH, normalmente. O RH vai fazer um primeiro filtro e verificar se a sua experiência encaixa e se faz sentido para aquela vaga que eles precisam preencher. Número 2, com uma interrogação porque ela é opcional, algumas empresas fazem, especialmente Big Techs, um passo eliminatório. Então, por exemplo, na Uber tem um passo eliminatório em que eles basicamente verificam se você tem uma mínima chance de passar na parte difícil. Então, se você não passa na parte média, porque você teria chance de passar na parte difícil. É horrível, porque uma entrevista é só uma chance, que se você não passa, você, tipo, perde a coisa, por isso que eu falo para se preparar. Mas se tiver, se prepara. A terceira parte que é entrevistas, e aqui cada empresa tem um processo diferente, e eu vou falar de alguns tipos. E quarto, espero que ganhar a oferta de ser contratado. A entrevista com o RH, assim, a pessoa que tá lá como RH querendo preencher a vaga, ela quer que você passe. Ela quer muito que você passe. Pergunte tudo que você precisa saber. Pergunte como vai ser as etapas. Vai ser de código? Vai ser de projeto? Vai ser não sei o quê? Quantas etapas são? Quanto tempo vai demorar? Pode perguntar, porque as pessoas de RH querem responder isso. Elas sempre querem. E nesse momento, a pessoa de RH pode ter mais ou menos conhecimento técnico, mas eles vão ter uma noção de palavras-chave e tempos de experiência. Então, se eles estão procurando alguém de sênior iOS, e você chega lá e falando que você tem 1 ano de experiência com web, eles, obviamente, já não dão match. Então, ali, nesse momento, é o momento em que você só convence que a vaga que eles têm aberta faz sentido com a sua experiência e o que você pode entregar. E um bônus é que se a empresa for americana, alguma coisa assim, às vezes eles checam o inglês aqui também, para verificar se você tem um mínimo de inglês. O inglês é sempre apenas comunicação, tá? Você conseguiu comunicar o que você precisa, tá ok. Sotaque não importa. Se você está nervoso, não importa. Mínimo de comunicação já tá certo. A etapa eliminatória, essa aqui é horrível. Lá na Uber, acho que 30% dos candidatos só passavam nessa fase. Então, ela é chamada de phone screen em algumas big techs. É um problema, normalmente, assim, tá? Tipo, de maneira geral, pode ser outra coisa, mas é um problema de nível fácil a médio para avaliar sua programação. Normalmente não é específica da plataforma que você está
buscando, tipo, não é específica de iOS, backend, Android, etc. É genérica em resolver um problema genérico. Estrutura de dados, função, resolução de problema. Eu tenho medo da palavra algoritmo, mas não é bem algoritmos, tá? É resolução de problemas. Que eu falo que o nível fácil é médio, e é mesmo nível fácil a médio. Se você pegar um livro desses de entrevistas, nunca entra no difícil lá, a não ser naquelas super, sei lá, se for pro Google vai entrar no difícil, mas nessas normais não. Mas se você nunca viu um problema desse na sua vida antes, e você vai ver esse problema na primeira vez na entrevista, você vai falhar, não importa se você é um ótimo programador, é bem difícil você ler o negócio e saber resolver. Então, praticar um pouco antes, ainda mais que essa eliminatória, ainda mais que essa, se você der uma escorregada, você perde a oportunidade, é boa para praticar. As entrevistas. Falando um pouco sobre a parte técnica de iOS, que é o que a maioria é aqui. Normalmente, elas têm 3 tipos diferentes. Tem o projetinho, tem o live coding, que é você programar alguma coisa ali na hora com alguém olhando, e tem perguntas. Normalmente o processo é uma combinação de algumas dessas. Você vai ter um live code, vai ter perguntas ao mesmo tempo, ou você vai fazer o projetinho e daí você vai apresentar esse projetinho e eles vão fazer algumas perguntas. É uma combinação disso. Cada empresa vai ter um jeito diferente, não dá para programar, mas você pode se preparar sabendo o que a empresa vai esperar de você. No projetinho, normalmente vem com instruções, tá? Pelo menos umas instruções mínimas do que eles esperam. Se não vier com instruções, não precisa ter medo de perguntar. Vocês querem que coloque teste ou não? Vocês querem que faça um negócio mais robusto ou você só quer que, tipo, mostre que funcione? Será que, às vezes é uma startup em que você vai ser o único desenvolvedor, às vezes é melhor fazer um projeto com design mais legal e uma arquitetura mais ou menos, porque é isso que faz sentido para essa empresa. Então, meio que observa a expectativa e foca nisso. Porque é muito fácil, qualquer projeto de baixa os pokémons e mostra lá os pokémons. Se você quiser, você passa um mês fazendo uma arquitetura super maluca e um monte de coisa, mas para uma entrevista não faz sentido você gastar tanto tempo da sua vida, do seu esforço, das suas horas para fazer isso. Então, foca no necessário para isso. A ideia é tentar impressionar sempre, mas né, não precisa tanto. E, obviamente, cuidado com coisas milaborantes que você não sabe explicar. Então, tipo, você pegou a ajuda de alguém lá que você sabe, que montou a arquitetura para você, mas aí você chega lá na entrevista depois e não sabe explicar. Aí, tipo, poxa, vamos lá, né? Tem que ser você mesmo que fez. Aí tem um tipo de entrevista live coding, que eu acho muito legal, mas também tem muita gente que fica muito nervosa com isso, de programar na frente de outras pessoas e ser avaliado. Normalmente, né, para iOS, abre o Xcode, às vezes tem um projetinho base, eles falam, faz um negócio lá, o que você mudaria aqui, enfim, tem milhões de coisas. Importante lembrar, elas têm um tempo limite, não é um tempo infinito. É muito difícil fazer, às vezes, sei lá, 1 hora ou 2 horas. Você não vai conseguir fazer o que você faria numa sprint comum nessa 1 hora normal. Não tem como. Então, o que eu coloco assim, faça 20% e explique como você faria o resto se tivesse mais tempo. Então, aqui eu vou refatorar essa partezinha aqui para um view model, não sei o quê, e eu faria isso para todas as outras telas se eu tivesse tempo. Porque não adianta você gastar 2 horas fazendo uma refatoração de um protocolo de não sei o quê e não mostrar o resto do que você sabe. Foca em abranger o que você sabe em várias áreas e não passar o tempo todo numa coisa só, porque você acaba se atrapalhando na hora da entrevista. E também, e para quem tem pouca experiência, eu sempre falo isso, normalmente nas entrevistas live coding, os entrevistadores deixam você buscar o Google. E para quem é júnior,
uma coisa que eu olho para Júnior é se você sabe usar o Google. Se você não precisa saber como fazer esse negócio, mas entra aí no Stack Overflow, abre aí e veja se você consegue se virar e resolver esse problema aí na hora. Porque a habilidade de você usar o Google e se virar é uma ótima coisa também que a gente procura, especialmente em pessoas com menos experiência. E o tipo de pergunta, né? Às vezes vai ter uma parte da entrevista que é só perguntas, às vezes é no meio do live code, eles vão me perguntar, mas por que você usa isso e não isso? E faz parte. E o que eu falo aqui é, se você não souber responder, não tem problema. Ninguém sabe tudo, respira fundo, fala, putz, essa eu não sei, e segue para a próxima. Acontece, não tem problema. Porque tem muita gente que se pergunta uma, e eu vou dizer assim, na época que era presencial, eu contando os causos, né? Eu tava num grupo de entrevistas lá, a gente perguntou uma, aí o menino não sabia responder. Tudo bem. Pergunta dois, também não sabia responder. Aí na terceira pergunta, ele falou que era ir no banheiro. E ele nunca mais voltou. O banheiro era perto da porta lá, ele simplesmente se mandou. Tipo, ele tava indo bem até ali, sabe? Não saber responder duas perguntas técnicas. Talvez não colocaria ele como sênior, colocaria ele como pleno, mas não era um corte total ali. Mas, poxa, daí é complicado. Algumas coisas que normalmente caem, que eu coloquei como tópico para revisar aqui, que são coisas importantes em Swift para você saber. São coisas que nem sempre no dia a dia você usa e sabe e fala, mas numa entrevista seria legal você saber responder. É clássica qual que é a diferença de struct e classe, se você está passando uma coisa por valor ou referência, referências fortes e fracas, ciclo de vida, injeção de dependência, testes unitários. Para quem é mais júnior, saber fazer um layout, conseguir fazer um layout comum, assim, com uma lista, fetch de coisas numa API, enfim. A lista aqui tem bastante coisa, mas saiba algumas dessas coisas aqui que é bem importante. E é bom. E tem várias listas na internet. Até eu que fiz muitas entrevistas, antes de uma entrevista eu vou lá e dou uma revisada, porque né, não custa dar uma lida de volta nos assuntos. E tem, às vezes, especialmente quem tem vontade de ir para fora ou big techs, etapas de algoritmos de problem solving. Foi aqui que eu fiz minha grana, lá na Carrot. E assim, para quem tem expectativa de um dia fazer uma entrevista, ou se tem alguma entrevista marcada, etc., tem algumas coisas, umas receitas de bolo que depois que você pega, vai muito mais fácil. E a primeira coisa é revisar a sintaxe, porque a sintaxe que a gente usa para resolver problemas vai ser diferente daquela do dia a dia. No Swift, né? Eu fiz todas as minhas entrevistas em Swift. E eu vejo muitas pessoas usando o Swift e o Kotlin para resolver problemas, e tá tudo certo. Porém, o Swift é horrível para mexer com string, tipo, muito, muito difícil. Então, e é super normal ter strings nesse tipo de problema. Então, se você rever a sintaxe no começo, pelo menos de você transformar num array para depois mexer no array, já vai te facilitar a vida. Muita gente esquece como fazer um for, e é sério isso, porque a gente não tem costume de fazer for comum em Swift, e daí chega aqui, você precisa fazer um for dentro de um for, e daí as pessoas travam aí, você tem que usar o Google, e não tem nada de errado com isso, o problema é que você perdeu 5 minutos valiosos do seu tempo com uma coisa muito besta, muito básica, que se você só tivesse revisado antes, você tinha economizado 5 minutos. Matrizes. E aqui alguns tipos de problemas, se alguém quiser pensar em fazer, que caem muito, tem 1000 tipos de problemas em algoritmos. Nas minhas 500 entrevistas do que eu converso com as pessoas, a maioria é alguma coisa com 2 ponteiros,
ou DFS, BFS, que é busca em profundidade e largura, que é uma receita de bolo, uma vez que você faz 2, 3 vezes, é sempre igual. Literalmente praticar e fazer 2 vezes, e daí, se cair um parecido, você vai saber fazer. E daí tem alguns sites na internet, LeetCode, HackerRank, e eu coloquei uma estrela ali, um asterisco, porque, cuidado, eles fazem eu me senti burro, eles possivelmente vão fazer vocês se sentirem burros, porque os problemas são bem difíceis. Vai lá no fácil, esquece o negócio de... eles têm umas análises de quão ótimo é o teu algoritmo. Eles são feitos para Python, tá? A Swift é lerdo em comparação a Python. Ele sempre vai falar que o teu tá horrível. Esquece ele, se resolveu, tá tudo certo. E tem uns problemas muito difíceis que eu levava, tipo, 2, 3 dias para pensar em como resolver, e falava, meu Deus, como é que alguém vai resolver isso numa hora na entrevista? Não cai esse tipo de problema, tá? Eles caem mais, são mais básicos. E o clássico Cracking the Code Interview foi o que eu usei para passar na Uber, é o que eu recomendo. Tem muitos problemas ali, nível fácil e médio, que são a maioria das empresas cobram nesse nível. E mais uma etapa que normalmente tem é um hiring manager, que é tipo uma pessoa gerente que vai avaliar outras coisas da sua experiência e ver nas suas soft skills se você bate com a vaga. Às vezes os próprios devs vão perguntar coisas assim, e às vezes vai ter outra pessoa que vai perguntar coisas assim, mas eles vão perguntar um pouco melhor sobre projetos anteriores, problemas que você resolveu nas empresas. Tipo, na empresa eu estava lá, eu ajudei a gerenciar o legado e fazer uma migração passo a passo junto com o desenvolvimento de novas features. Então, igual eu falei, na hora eles vão te perguntar: qual que foi um projeto interessante que você fez desafiador? Branco, assim, você não vai lembrar. Só que eles sempre perguntam, tipo, sempre perguntam. Então, não custa você, antes da entrevista, já parar e pensar: eu acho que o projeto que vai me vender melhor é aquele lá, e daí, explicando desse jeito aqui, faz muito sentido mesmo para uma pessoa não técnica. Prepara antes. Eles querem ver se você já teve algum papel de liderança, para principalmente cargos mais sêniores, mas, assim, mesmo para júnior, né? Eu liderei fazer essa tela inteira. Maravilhoso, entendeu? Tipo, pode não ser uma liderança de time, de projetos, uma coisa maior, mas você fez essa tela inteira. Então, chega lá e fala: eu fiz uma tela de configurações inteira com todas as chamadas de API. Já é esse jeito que você vai usar para se vender. E também tem as perguntas clássicas, né? Me conta uma vez que o projeto atrasou, que você teve desentendimento com alguém no time, que você discordou do seu gerente, etc. E aqui é super difícil, porque, por exemplo, me conte uma vez que você teve um desentendimento com alguém do time. Se você é pego desprevenido com essa pergunta, você vai lembrar daquela vez que o FDP do teu cara, ele não fez o trabalho dele, daí, putz, atrasou tudo, e daí eu tive que refazer tudo, e não sei o que, aí vai subir o negócio, não vai saber explicar. Mas se você se prepara antes, você fala: não, teve uma pessoa do meu time que teve alguns problemas pessoais e não conseguiu entregar o que estava prometido. Então, a gente teve que fazer algumas reuniões e eu dei um passo a mais para tentar entregar o que ele não conseguiu entregar naquela época, para conseguir trazer para o meu time, e deu tudo certo no final. E daí eu conversei com ele depois, ele me contou que foi um problema pessoal mesmo, mas depois já tá tudo certo. Então, tipo assim, monta a história, sabe? Para você não ser pego de surpresa e não pegar mal para você, porque aqui que a gente pega muitas das red flags, sabe? Que é aquela pessoa que fala: nossa, teve aquela vez que foi muito ruim, que o cara atrasou o projeto, atrasou todo mundo, nossa, horrível. Aí você fica tipo: tá, mas você não fez nada para resolver isso, você só tá reclamando. Enfim, aqui é muito bom para pegar gerente. Já vi pessoas que passaram super bem em todas as técnicas
e pegou aqui. Então, por isso que eu falo aqui também. E espero que tudo dê certo. Consiga uma oferta com um salário que seja bom para todo mundo. E não conseguiu oferta, eu vi muito a parte de trás de quem está entrevistando, tá? Tem muitos motivos pelos quais as pessoas não recebem oferta que não necessariamente são que não foi bem na entrevista. Entendeu? Você pode ter ido muito bem na entrevista, porém só tinha uma vaga e tinha uma outra pessoa que foi um pouquinho melhor. Não quer dizer que você foi mal, isso quer dizer que aquela outra pessoa foi um pouquinho melhor. Tem muito, infelizmente, subjetividade nas entrevistas. Não deve existir. Então, por exemplo, se você fez uma entrevista lá na Uber, se você fez a entrevista com 3 entrevistadores diferentes, você deveria ou passar ou ser reprovado igualmente nos 3. Mas a maioria das empresas não tem um bom treinamento dos entrevistadores e tem um fator, entre aspas, sorte de você pegar alguém que tem uma boa vontade ou que tá querendo, tipo, botar a régua lá em cima. E não tem muito como pegar, sabe? Tem muitos e muitos fatores pelos quais, às vezes, a vaga foi fechada, que eu já vi também. Às vezes você foi super bem na técnica, mas falou alguma coisa que alguém não gostou e daí também não te colocam na oferta. Então, tem muitos motivos que não sejam você uma pessoa ruim. Não deu certo aquela vez, continua tentando. E eu não coloquei um slide aqui, mas eu vou colocar mais uma coisa. Não colhem. Assim, já nas minhas entrevistas de algoritmos, um exemplo, e não é uma vez, tá? Foi várias e várias vezes. Lá eu tinha o problema 1, e daí se a pessoa terminasse, ia para o problema 2, que era um aumentado do problema 1, né? Uma complicação do problema 1. E daí o texto da pergunta tinha similaridades. Aí o que acontecia? Eu apresentava a pergunta 1, a pessoa olhava assim, você via ela dando highlight lá, copiando um pedaço, e daí ela fala, não, eu não quero explicar, eu prefiro programar direto. Aí ela começa a escrever a solução do problema 2, que eu não passei ainda. Aí você fica, tipo, com cara de paisagem. Mas como é que você vai resolver esse problema aqui? Não, tá aqui, ó, já tá nas próximas linhas. E a pessoa escrevendo o código da pergunta 2, sendo que não chegamos na pergunta 2 ainda. Então, dá para perceber se você está colando. Você pode usar o Google, não é colar. Mas se você pega um pedaço da pergunta, joga no Google e tenta copiar a resposta, é muito óbvio. Você pode parecer que você está abafando, mas você não está. A pessoa vai perceber e você vai jogar fora o processo. E eu fico muito triste quando a pessoa parece que ia conseguir, mas daí resolve colar e daí perde o processo. Enfim, falei várias coisas. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pela MAF por estar organizando o Cocoheads, que está muito show os eventos. Me sigam lá, pode me adicionar no LinkedIn. E se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Esse aqui, né? Opa, beleza. Excelente apresentação, Aline, legal. Recentemente, né, eu vejo bastante, principalmente sim, tópicos, né, tanto no Reddit, LinkedIn, sobre principalmente na estrutura de algoritmos, estrutura de dados, né, e achei bem legal reforçar, né, que realmente no exterior, principalmente em entrevista, acontece bastante isso, né, então é legal estar sempre atualizado, né. Um outro ponto bacana ali, né, é que eu trabalhei bastante, né, com pessoas assim no exterior, assim, realmente pegar e trabalhar com APIs, né, diferente, e eu gostaria de saber um pouquinho, assim, né, se realmente nas suas entrevistas, tudo mais que você fez, assim, tem bastante pessoas qualificadas, assim, realmente, ou às vezes era um pouco de luta, realmente, para conseguir alguns profissionais específicos, ou se a probabilidade realmente era bem alta, assim, né, tinha realmente pessoas bem qualificadas, assim, porque muitas vezes eu vi, assim, né, algumas dificuldades, tanto de conversar com algumas pessoas, aí debater soluções técnicas e chegar em um fixo para o problema, né, então tivemos algumas dificuldades isso no decorrer, né? Tanto aqui dentro da Rent Cars mesmo. E daí gostaria de saber um pouquinho mais, assim, né? Como é que
foi, assim, tua visão, assim, né, desse mercado internacional com essas pessoas? Uhum. Eu não fiz muita contratação direta de pessoas para o exterior como entrevistadora, eu fazia muito essa etapa eliminatória, né? Então, e era muito engraçado, porque questão de algoritmos era super normal as pessoas recém-saídas da faculdade irem melhores do que pessoas com mais experiência, e faz parte, mas normalmente isso é balanceado, né? Mas, sim, e, por exemplo, tanto na Uber, que não era exterior, mas não é bem exterior, quanto lá na carreira, é super difícil a qualificação do debater um problema e chegar numa solução em qualquer entrevista. E é por isso que eu gosto de vir aqui explicar um pouco mais sobre entrevistas e entrevistas de system design, por exemplo. A ideia é um pouco mais aberta. A gente tem um problema aqui que é um feed com scroll infinito. Como você faria isso? A pessoa começa a pensar em MVVM, em teste unitário, em coisas específicas, mas na verdade você precisa pensar em se eu tiver 1000 itens, será que vai ter algum problema de performance? Se eu tiver vou ter que ter paginamento, porque não tem como não ter paginamento em scroll infinito. Será que eu vou manter em memória aqueles lá em cima, ou se eu vou só seguir aqui para baixo? Pensar um pouco mais aberto numa solução de um problema, ao invés de ficar com a cabeça fechada no programa. Como eu vou programar isso? Nem sempre como eu vou programar isso é o que mais importa, mas como eu vou resolver esse problema. E é por isso que tem essas entrevistas de problem solving, que é como eu vou resolver o problema, não importa com qual linguagem que você vai usar, não importa o que, mas resolva um problema. E é super difícil conseguir, é mais difícil do que parece. Boa, obrigado, viu? Mais alguém? Parabéns pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas. Na verdade, mais pedindo conselho para eu, sendo júnior, procurando emprego lá fora. Faz sentido eu estudar System Design como júnior? Cai esse tipo de pergunta. E na hora de fazer os algoritmos, eu tenho experiência com Python, eu sempre preferi usar Python para essas coisas. Eu posso, como desenvolvedor iOS, eu posso usar Python na hora da entrevista? Sobre Python, normalmente sim. Eu fiz entrevistas, eu também prefiro Python para resolver esses problemas. Antes eu fiz em Swift porque era mais confortável, mas hoje eu prefiro resolver em Python. Normalmente não tem o menor problema. Eu explico que prefiro resolver esse tipo de algoritmo em Python, porém minha stack é Swift. Zero problemas, nunca tive problema com isso. E sobre o System Design, como júnior, eu não focaria muito esforço em aprender System Design para entrevistas. Pode ser que algumas empresas tenham. E é por isso que eu falo lá no começo, pergunte como vai ser o processo. Porque se você descobrir que tem uma entrevista de System Design, aí você foca um esforço em aprender coisas sobre System Design para você passar naquela vaga específica. Mas como genérico para júnior, eu não recomendaria. Eu recomendaria mais tanto algoritmos quanto melhorar sua stack e projetos pessoais para ter mais chance até de conseguir entrevistas. Perfeito, muito obrigado. Quem mais? Obrigada. Não nos odeiem, mas a gente trabalha em talents aqui, a gente tem uma dúvida bem de recrutador, assim. O que você usa de técnica ou de método para montar uma devolutiva? Eu odeio ser reprovada no processo seletivo também, mas às vezes as pessoas são reprovadas e elas não aceitam, como você já falou. Então, o que você usa de método para montar essa devolutiva e torná-la não mais acessível, mas de mais fácil entendimento para a pessoa? Bem difícil, inclusive. É um problema bem complexo, porque você gostaria de dar um feedback mais ou menos direcionado ao que falhou naquela entrevista, mas eu sempre digo que é meio ruim ser sincero demais. A pessoa vai se sentir mal e causa muito problema de querer questionar. Então, tipo, você comenta que faltou teste unitário. Aí você devolve para o candidato que faltou teste unitário, ele fala, mas eu sei fazer, mas é só que eu não fiz a entrevista, mas eu sei fazer. E daí
começa um fluxo meio ruim ali. Então, eu gosto de ser genérica num estilo tipo, acho que tecnicamente nosso time sentiu que faltaram algumas coisas para colocar você no nível pleno, como pontos em arquitetura, testes e umas coisas genérico, porém dando algumas ideias do que faltou. Especialmente colocando em questão de nível, sabe? Porque não é nada de ruim não saber isso, mas para esse nível a gente esperava que soubesse isso e tivesse apresentado na entrevista. Então, não é que você não, é ruim, é que para esse cargo pleno aqui no nosso time a gente achou que faltou algumas coisas. E adicionando uma coisa aleatória junto com isso, eu também falo, tome cuidado com o feedback interno que vocês guardam no candidato. O time se reuniu, juntou lá e montou um bullet point de pontos, prós e contras desse candidato, e daí a gente decidiu por contratar. A pessoa entra na empresa, acessa esse negócio, aí tem umas coisas no contra lá que faz as pessoas se sentirem mal, sério. Eu vi pessoas se sentirem mal olhando o contras lá, os pontinhos que fizeram na entrevista dela. Então, mantenha em privado que é melhor. Muito obrigada, parabéns pela palestra. Aline, temos uma do slide aqui. É uma pergunta bem abrangente, mas quem faz a pergunta aqui fala que gostaria que tu discorresse sobre o assunto um pouquinho. Falando de vagas internacionais, quando estou pronto? Eu digo que, assim, como júnior é um pouco mais difícil conseguir vaga internacional, porque eles estão procurando alguém. É difícil, é um pouco mais difícil, mas não é impossível, né? Em que eles normalmente estão procurando alguém que vai agregar o projeto. Então, se alguém que não sabe nada, eles vão ter que ensinar tudo, vai ser um pouco mais difícil. Porém, tem júniors e júniors, né? Então, júnior que não sabe nada e o júnior que já fez vários projetos, só que não tem experiência profissional. Aí já tem uma boa chance ali. Mas o que precisa? Inglês, mínimo. Não precisa ser um bom inglês, não precisa ser maravilhoso. Inglês de comunicação. Gente, fazer entrevista é de graça. Vocês não precisam pagar para fazer entrevista. Você não sabe se está no nível de inglês que precisa? Aquele contatinho do LinkedIn que mandou lá, faz entrevista, não precisa ter medo. Vai lá, marca, faz a entrevista com o RH, você já sente se tem um nível bom ou não. Se for reprovado, você fala, vou fazer mais uns meses de inglês aqui e continuar. Então, o mínimo de inglês, algumas experiências, e assim, é super abrangente, porque tem vagas muito tops, em empresas muito tops, em que eles vão ter um nível lá em cima, e tem vagas em umas empresas, por exemplo, terceirizadas de América Latina, que vão te colocar em um projeto e depois vão te transferir para outro, que tem um nível mais baixo, que pode ser uma ótima porta de entrada para você começar a ganhar em dólar, que todo mundo gosta, e começa a ganhar em dólar e começa a ter experiência com esse tipo de projeto. Normalmente, eles são bem diferentes dos projetos que a gente está acostumado no Brasil. Possivelmente não vai ter uma arquitetura bonita, às vezes não tem teste, não tem gestão de dependência, não tem protocolo em lugar nenhum. E você vai ter que se acostumar com um jeito diferente de fazer as coisas, ou até de convencer as outras pessoas a fazerem de um jeito melhor. Mas o que precisa? Mínimo de inglês. Se você descobrir que tem algoritmos no processo, estude algoritmos. É muito difícil você passar de primeira só de cara ali sem nunca ter feito antes. E ter algum portfólio de experiência mesmo de alguma empresa que você possa explicar na entrevista. Nessa empresa eu consegui entregar um projeto de X, Y, Z que ajudou não sei o quê. Não precisa ser um nome gigantesco, mas precisa continuar. Vaga no exterior pode ser fácil ou difícil. Eu tentei por muitos anos, não consegui, e agora eu consegui, de primeira, sabe? É bem amplo, tem 1000 oportunidades ou poucas oportunidades, mas se é uma coisa que você quer, mantenha aberto, não deixe de aplicar, tenta e um dia vai dar certo. Bom.
Oi, tudo bem? Parabéns pela palestra aí. O meu não é bem uma pergunta, mas é só mais uma informação. Existe um site chamado da Playlist que eles fazem mentorias. E eles têm, tipo, do mundo inteiro. Então, tipo assim, uma vez que vocês têm uma dúvida sobre a profissão que vocês querem, vocês podem encontrar os Product Managers, os devs, você pode encontrar lá e eles vão te fazer mentorias. Algumas são de graça e você pode tirar todas as dúvidas sobre processo seletivo, tudo. Eles fazem tudo também, é bem legal. Isso, e tem sites na internet que eu conheci também que você pode fazer mock interviews. Então, você tem uma... Eu estava oferecendo agora com o bebê eu não consigo mais, mas eu tinha esse serviço também. Então, ao invés de você fazer a sua primeira entrevista de System Design na vida, de vida real, lá, valendo o teu cargo, você tem sites que você faz entrevista com alguém que já fez isso para várias empresas, então sabe como é que faz e vai ser bem parecido. Então, você paga para alguém te entrevistar sem valer nada, aí você já fala, putz, eu preciso melhorar aqui, 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 a pessoa te passa um feedback, e daí quando for entrevista real, você já está mais preparado. Tem sites assim também, vale procurar. Aqui. Aproveitando o gancho aí de vagas no exterior, não é experiência minha isso, não cheguei a me candidatar para vaga no exterior, mas pelo que eu tenho lido em grupos e acho que fóruns também, que apesar de ter vagas no exterior remotas, né, full time, tem uma certa exigência para que a pessoa que vai trabalhar, não sei se especificamente para brasileiro, apesar de ser remota, que ela seja residente no país. E eu queria ver, assim, com base na sua experiência, se você tem essa mesma visão, esse mesmo sentimento que isso está acontecendo. É por isso que é tão difícil a gente achar remotos para o exterior, porque a maioria deles é remoto dentro dos Estados Unidos ou remoto dentro da Europa. E é por isso que desabrange tanto as vagas. Algumas empresas contadas no dedo têm vagas para o mundo inteiro e 5% dessas vão ter vaga para iOS, porque é uma coisa muito específica de mobile, iOS, tem que ter um aplicativo, etc. Menos ainda. E daí, quando você tem uma contagem de dedos de empresas que oferecem salários, tipo, comparativamente com americanos, para o mundo inteiro, você entra lá, eu entrei lá com a minha experiência, achando que estava abafando lá com, sei lá, 7 anos de experiência de iOS. Tinha gente que programou desde o primeiro iOS full-time, tudo especialista, tem pull request, commitou lá direto no Swift. Aí você fica tipo, não consigo comparar, entendeu? A abrangência é muito grande quando você abre o mundo inteiro. Mas tem oportunidades. Então, tem muitas empresas que estão vendo, por exemplo, o mercado do Brasil e América Latina como bom. Então, startups ou empresas menores com funding lá nos Estados Unidos descobriram que dá para contratar pessoas muito boas no Brasil, pagando 80% ou metade do salário dos americanos, sendo que aqui para a gente metade do salário deles é ótimo, mas para eles contrataram uma pessoa super especialista por um salário mais baixo. E chegar nesse meio termo é aí que a maioria das pessoas conseguem as vagas para o exterior, remotos para fora, que aceita. Aí você pega um contractor, abre uma PJ e consegue exportar. Mas a maioria das empresas grandes não aceitam remoto. Então, tipo, quero trabalhar remoto para o exterior para a Apple. Eles não vão deixar. Google, Facebook, Uber, não tem. Então, tem que... Algumas que tem de mobile ou essas menores que estão tentando exportar mesmo a mão de obra e conseguir gente especialista no Brasil. Boa. Mais alguém, pessoal? E se alguém tiver mais perguntas também, a gente vai no coffee break e a gente vai conversando sobre os assuntos. Isso aí. Parabéns, Aline. Muito obrigado.